Você, guerreiro e guerreira, que já se deparou com a gente falando nos vídeos movimentos básicos fundamentais, movimentos fundamentais, e até hoje está meio perdido, o que são exatamente os movimentos básicos fundamentais? Então, nesse vídeo a gente vai sanar a sua dúvida. Fica com a gente até o final. Se você está iniciando na calistenia e não sabe por onde começar, ou mesmo se você é avançado e está travado na sua evolução, pode ser que tenha algum problema postural ou de execução em algum desses 5 exercícios fundamentais. Então, os 5 movimentos básicos fundamentais. Nós temos inclusive uma playlist aqui no nosso canal, onde a gente fala cada um deles especificamente, bem mais aprofundado, e esse link do card vai estar no seu canto superior direito da sua tela. Vamos lá, para os 5 movimentos. Vamos começar pela ordem do mais difícil para a ordem do mais fácil. Obviamente que depende muito da pessoa, mas normalmente fica assim. O pull-up, que é a barra pronada, é o mais difícil. Depois nós temos o chin-up, então é a barra supinada. Depois temos o dips, que é o mergulho, Já vamos demonstrar. Depois temos o push-up, então que é a flexão de braços no chão. E por fim, o squat, que é o agachamento. E além desses 5 movimentos, a gente tem um movimento extra que a gente vai mostrar para você nesse vídeo. Ele pode ser um treino de abdominal em si, ou só uma postura que você vai treinar para conseguir executar os 5 fundamentais e vários outros movimentos da calistenia da maneira correta. Lá em 2021, no comecinho do nosso canal, a gente fez um vídeo falando dos movimentos básicos fundamentais. Porém, hoje a gente decidiu se aprofundar um pouco mais e mostrando que com baixo investimento, como no caso das paralelas, ou da barra de porta, como a polibarra, você poderá fazer todos os movimentos básicos fundamentais dentro da sua casa. E começando então pelo nosso movimento básico fundamental mais difícil, pelo menos para a maioria das pessoas, que é o pull-up, a barra pronada. Então sempre que for pronado, é a palma da mão apontando para o nada. Inclusive vamos dar crédito aí à minha esposa que fez essa referência. Então temos aqui uma barra de porta, que é a polibarra. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei ela no marco das portas. E aí, se o cameraman aproximar aqui, vai ver que aconteceu um pequeno deslize aqui, Eu abri ela o suficiente, justamente para ela ficar segura, mas o marco de porta acabou cedendo. Então, o ideal seria que você, guerreiro e guerreira, conseguisse um local na sua casa onde a polibarra fosse ficar fazendo pressão nas paredes. Você tem um corredor mais curto ou um lugar onde você consiga colocar ela, sempre é mais seguro do que usar a madeira, o marco da porta, que pode acabar cedendo e você pode acabar caindo, Mas se você verificou que está bem seguro, está bem firme a sua barra, aí sim estamos prontos para treinar o pull-up. Então como é que a gente executa o pull-up? Fazemos ali a largura dos nossos ombros, e se você ainda não sabe, olha o nosso vídeo no canal, vai estar o link no lado canto superior direito. Então fazemos ali a abertura dos ombros, agarramos com todos os dedos, inclusive com o polegar, fazemos o hollow body, também vamos retrair as escápulas, e aí sim, na hora de puxar, soltamos o ar, sem abrir os cotovelos para fora, passando o queixo. Oi, meu nome é Siri. Não, velho. Então, guerreiros e guerreiras, tivemos um pequeno errinho de gravação. Mas continuando aí a explicação, o Vicente então vai demonstrar o que acontece no caso de uma pessoa mais alta, Eu e o Vicente, vocês podem ver que eu sou bem mais alto que o Vicente, Então eu consigo executar perfeitamente na barra, Mas no caso do Vicente, ele tem que flexionar os joelhos e colocar os pés para trás. E nunca cruzá-los. Nunca você vai cruzar. Porque isso, aumenta a resistência em um dos lados das musculaturas das costas, certo? Aí sim, as mesmas questões técnicas, retraindo as escápulas, umbigo para dentro. Aí você vai então puxar, passando o queixo, os cotovelos para frente e inspirar na hora de retornar para a posição inicial. E aí você vai estar executando o seu pull-up. Passamos agora para o segundo movimento básico fundamental, mais difícil, A gente começou com o pull-up, que então é considerado o mais difícil, agora vamos para o chin-up. A diferença deles é pull-up, pegada pronada, como eu falei antes, e chin-up, então pegada supinada. Então o mesmo esquema, podemos medir ali na largura dos ombros, como eu fiz antes. Obviamente que agora
a pegada é diferente. Também passamos todos os dedos, fechamos a pegada com o polegar. Fazemos um bom hollow body, que depois vamos explicar um pouco mais sobre isso. Retraímos as escápulas, o umbigo para dentro, forçamos ali o glúteo, as coxas, inspiramos. E ao flexionar o cotovelo, elevamos, passando o queixo, soltando o ar. E ao retornar, inspiramos. E o movimento então fica fluido desta forma. E você deve estar se perguntando por que fazer a barra supinada é mais fácil do que fazer a pronada. Então, quando a gente faz a barra pronada, a gente ativa muito mais as musculaturas do antebraço e ativa menos o nosso bíceps, tornando mais difícil de fazer o movimento de flexão do nosso cotovelo. Então, por isso, fazer a pegada supinada vai sempre se tornar mais confortável para o nosso corpo. A gente está usando um grupamento maior e mais forte do que o nosso antebraço. E inclusive o medial também. Para executar o movimento. Então, essa é a diferença. E passamos então para o nosso terceiro movimento básico fundamental, que é o dips, né? O dips, então, a tradução dele seria mergulho. É um movimento de flexão nas barras paralelas. Você pode fazer ele tanto na barra paralela do parque, onde você está mais alto, pode fazer ele com um bom hollow body, sem encostar os pés no chão. E a nossa opção aí mais barata seria uma barra paralela que você pode adquirir aí em qualquer site na internet, por um precinho bem em conta. Então vamos lá, começando pelo posicionamento. Você se posicionar no meio dela, certo? Então aqui, ó, você vai deixar sobrar uns 3, 4 dedos de distância entre a sua coxa. Vai se posicionar em cima dela, lembrando de fazer as correções técnicas posturais antes de executar o movimento, que é fazendo uma depressão escapular, levando seu ombro para baixo. Inclusive temos também este movimento escapular como exercício, que é o scapula dips. Posicionamos o bíceps para frente, travando o nosso cotovelo, então locked elbow, que a gente tem essa, também é um postural dentro da calistenia da ginástica. Colocamos o umbigo para dentro e nesse caso, ó, como o Vicente não tem como fazer com o joelho estendido, os dois estão flexionados para trás. De novo, lembrando, como eu falei lá no chin-up e no pull-up, sem cruzar as pernas, certo, galera? Então, vamos lá para o movimento. O olhar à frente, ao flexionar os cotovelos para trás, ele vai inspirar e ao estender, vai soltar o ar. Então, a gente está priorizando aqui musculaturas do tríceps, ombro e peitos. E se você, guerreiro e guerreira, não tem como adquirir uma paralela, você pode sim treinar num banquinho, no sofá, né, numa cadeira. Só que o movimento vai se tornar um pouco mais leve, a carga vai diminuir um pouco, certo? Então você tá ali, pode posicionar e vai fazer o movimento de flexão no banco. Então esse aqui seria o bent dips, que é uma variação do dips. Também trabalham musculaturas bem similares ao dips normal. E para você, guerreiro e guerreira, que então quer aumentar o seu nível de intensidade do seu dips, a gente recomenda você adquirir um par de argolas. Também você pode estar adquirindo aí em vários sites na internet, mas nós aqui exclusivamente usamos a Odin. Então, Odin, nos patrocine! Então vamos lá. Primeiro passo é se posicionar na argola. Claro que aqui eu estou no marco da porta, bem no meio, acaba limitando um pouco o meu movimento. Mas a argola é muito importante que você coloque para fora. Flexione para dentro e ao estender, leve os punhos para fora. Também cuidando sempre do seu hollow body. E reparem que o filho, já sendo um pouco mais baixinho, ainda assim encosta no marco da porta e precisa ficar mais à frente para não bater a cabeça dele na barra. Então, neste caso, a gente está mostrando como fazer em casa, mas se você for uma pessoa que tem aí acima de 1,75 m, 1,80 m para cima, vai ter dificuldade para fazer, porque se eu já encosto quase a minha cabeça aqui em cima, imagina em cima da argola. Então, neste caso, a gente tem um fator limitante para utilizar a argola em casa. Porém, se você adquirir uma argola dessas, que é de alta resistência, altíssima qualidade, você vai estar podendo utilizar ela no parque quando tiver um dia de sol, então vale muito a pena. E chegamos ao nosso quarto movimento básico fundamental, que é o push-up. Nada melhor do que flexão de braços, aquele movimento conhecido por todo mundo, certo? Então nós, do Kali Dojo, a gente tem um produto, um aparato de treino fantástico, que são os paralelos do Kali Dojo. A gente utiliza eles justamente para ter mais firmeza no punho, para quem tem tendinite, artrose, bursite ou maler, poder manter o seu punho em pegada de um ângulo de neutro, né, 90 graus.
Justamente para mim, no meu caso, eu tenho uma calcificação no punho e tenho artrose, então eu não consigo fazer direito a posição pronada no chão. Então eu sou obrigado a utilizar o paralete para treinar muitos movimentos na calistenia. E vamos para a execução então do push-up. No chão, largura dos ombros, como a gente já explicou, como a gente descobre. Colocamos ali nossa largura ideal. Posicionamos os pés, estendemos os cotovelos, levamos o tronco à frente. E ao flexionar, inspiramos, cotovelos para trás. E ao estender, expiramos. Lembrando que tem que cuidar bastante do seu postural, seu hollow body. E se não estiver de tênis, estiver pé descalço, você pode estender os pés. Então assim aumenta bastante a resistência e também a mobilidade. Inspira, solta. Porém, tem uma diferença interessante quando a gente vai utilizar o paralete no chão. É preciso que a gente ajuste ele para um pouco mais largo do que a largura dos nossos ombros. Porque quando a gente coloca na largura dos nossos ombros e flexiona as mãos, a gente vai chegar com o nosso peito bem em cima do nosso dedo polegar. E quando a gente está com o paralete, a gente vai ter a vantagem de poder fazer uma flexão mais profunda. E para isso, é importante que a gente adeque a largura do paralete para a largura um pouco mais do que os nossos ombros e a gente conseguir encaixar o peito entre os paraletes e depois subir com a postura adequada. Inclusive a amplitude ficará maior. Você vai sentir trabalhar bem mais o peito e os ombros utilizando os paraletes do Kali Dojo. Os paraletes do Kali Dojo são o nosso produto mais famoso e junto a eles vem essa gym bag, onde cabem os dois paraletes juntos, para você poder levar ele para a praça de uma maneira mais simples do que ficar carregando eles na mão. Além dos paraletes, a gente ainda tem a nossa camiseta e tem a nossa munhequeira. Todos esses produtos a gente tem lá na nossa comunidade do Telegram. Se você ainda não está lá dentro, clique no link abaixo e você pode fazer parte da melhor comunidade de calistenia do Brasil, onde a gente vai dar dicas de alimentação, dicas de treino, você vai poder fazer perguntas sobre qualquer assunto envolvendo a calistenia e também a gente vai estar te indicando aonde comprar a barra paralela e a polibarra para você estar usando dentro da sua casa. E chegamos ao nosso quinto movimento básico fundamental, que é nada mais, nada menos do que o agachamento, o squat na calistenia. Então, vamos lá para as pernas, né? Então, a nossa postura aqui que a gente tem que ficar alinhado. Juntei os pés, afastei as pontas dos pés, segurei as pontas e afastei os calcanhares. Aqui, só alinhando, eu já estaria numa boa postura para o agachamento. Mas se você, assim como eu, tem um pouquinho de desconforto no joelho, então você pode abrir para fora a ponta dos pés, colocando os calcanhares mais para dentro. Isso vai tirar um pouco da resistência na patela do joelho. Feito isso, fazemos o nosso hollow body, que já vamos comentar daqui a pouco sobre esse postural, que também é um exercício. Colocamos o umbigo para dentro, forçamos o glúteo, fazemos a postura do peito estufado, colocamos as mãos à frente, pode ser unidas, pode ser juntas, pode ser afastadas, você decide. Mantemos o olhar, inspiramos ao flexionar e expiramos ao voltar à postura inicial. Outra coisa bem importante, que você deve ter ouvido e é um mito, é que a gente não pode passar de 90 graus no nosso agachamento, porque senão vai prejudicar o nosso joelho. Salvo se você tiver algum problema articular, você não vai estar prejudicando seu joelho, você vai estar fazendo uma posição que é natural. Eu, por exemplo, agora fiz cirurgia do meu joelho, eu praticamente já estou conseguindo agachar até embaixo, mas ainda faltaria um pouquinho mais de mobilidade, e com a minha perna boa, eu tenho ela ainda intacta. Então, agachar, seja com uma perna só, que é o pistol squat, ou com as duas, não vai prejudicar o teu joelho. Ele, inclusive, vai estar fazendo uma posição que é natural, é uma posição própria do ser humano e vai estar melhorando a sua saúde e aumentando muito mais a sua longevidade. Lá no início do vídeo, a gente falou para você que ia explicar uma posição que serve também como um exercício de abdominal, que é o hollow body. É esse exercício que o Fido está fazendo aqui. O hollow body consiste em você tirar a curvatura da coluna lombar, fazendo uma leve flexão do seu abdômen, fazendo com que a sua parte superior da coluna torácica e coluna cervical não toquem mais o chão. Você também eleva suas pernas, contraindo panturrilha, coxa, em ponta de pé. E executando essa posição, você já vai ter uma noção de como desempenhar todos os movimentos da calistenia. Por quê?
Quando a gente está fazendo a barra lá, lembra que o Fido falou, tanto na pronada quanto na supinada, você vai ter que colocar o umbigo para dentro para que você faça um movimento firme e não fique se balançando na barra, prejudicando a articulação do seu ombro. Quando a gente está no push-up, a gente faz a mesma posição do hollow body, porque quando a gente está com a coluna flexionada, com a lombar sem fazer o hollow body, demonstra ali, Fido, relaxa aqui, a gente vai estar pressionando os ossos da nossa coluna quando a gente faz a força da flexão. E com o hollow body, a gente está protegendo todas as nossas vértebras dessa altíssima pressão que ocorre no músculo. Da mesma forma como acontece quando a gente faz o dips. E no agachamento, se a gente não fizer a postura do hollow body, a gente não vai conseguir agachar até lá embaixo, porque a gente vai ficar com a coluna retificada e fica impossível de descer. Agora, quando eu encaixo a minha coluna, eu consigo descer até o ponto mais baixo do meu agachamento e depois desenvolver e subir de volta. Isso não tem a ver com curvar a sua coluna na parte superior, mas sim com tirar a curvatura lombar e manter o movimento alinhado. Então, guerreiros e guerreiras, essa foi uma breve explicação de como você pode, na sua casa, estar treinando todos os movimentos básicos fundamentais que são extremamente importantes para o desenvolvimento dos movimentos avançados, né? Como front lever, muscle up, back lever, planche, human flag. Então você tem que ter um básico fundamental muito bem estruturado, muito bem posturado, fazendo em forma quase perfeita para você poder avançar sem ter danos, sem ter lesões a longo prazo. Lembrando que se você não assistiu os vídeos que estão no nosso card, aquele izinho que fica aqui no canto, você tem que ir lá e conferir porque eles são essenciais para o seu desenvolvimento na calistenia. A gente deseja a você um ótimo treino, respeite o seu corpo, faça um movimento lento, controlado, aprenda a dominar o seu corpo. E não se esqueça, você nasceu para a evolução.